Olá a todos, eu sou Felipe Mendonça e esse é o programa Sem Gravata. No Sem Gravata eu explico um pouco de política, um pouco de direito, falo sobre atualidades, tento interagir com outros canais do YouTube, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês. Além, óbvio, da divulgação científica de humanas. Vamos ter uma série de entrevistas aqui, de participações especiais de acadêmicos de humanas, então de direito, de ciência política, sociologia, filosofia, história e etc. Vamos trazer o pessoal aqui para falar um pouquinho sobre o que estuda. Bom, eu quero trabalhar com vocês de uma maneira leve, não buscando a briga, não entrando na treta comum aí da internet, dos canais que estão um provocando o outro. Eu quero trabalhar com vocês a respeito do porquê que nós que somos professores de direito, principalmente os professores de direito constitucional, de direitos humanos, de direito do Estado, enfim, essas matérias são todas ligadas, eu sou um professor dessas matérias, por que que nós estamos torcendo, né, para que o STF defenda a Constituição e não flexibilize a prisão de segunda instância, a prisão trazendo a presunção de inocência para a segunda instância. Isso é muito técnico, isso é muito ligado às nossas vivências e para a população fica parecendo que nós queremos o mal do Brasil, que nós queremos defender bandidos, que somos petistas querendo defender o Lula, enfim, mil julgamentos que nós sofremos por não sabermos expressar corretamente o porquê que nós estamos lutando pelo Estado de Direito. Eu vou trazer para vocês um pouquinho alguns conceitos. Esse vai ser só o primeiro vídeo em que eu vou trabalhar o Estado de Direito, mas eu vou tentar trazer dentro dos próximos vídeos alguns conceitos em que eu espero que dê para entender o nosso posicionamento, certo? Pois bem, por que eu quero conversar dessa forma? Interagindo um pouquinho com os outros canais. Na semana passada teve uma collab entre o Normose e o Meteoro Brasil. Eles fizeram um vídeo que vale a pena ser assistido. Eu ainda estou aprendendo a fazer o canal, né? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo, mas eu vou tentar colocar o vídeo aqui em cima. Se eu não conseguir, eu coloco aqui nas inscrições. Aliás, já peço, se inscreva, né? Dá o teu joinha aí, compartilhe o vídeo, etc. Tudo isso ajuda bastante a gente, tá bom? Mas vamos lá, nesse collab deles eles falaram da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, eles explicam bem ali, tá? Ela parte de alguns pressupostos. Dentre eles, nós temos uma carga de vivência, né? Muita coisa que nós passamos no nosso dia a dia que faz com que a gente tenha alguns gostos, alguns posicionamentos. Essa é uma parte subjetiva. Existe uma outra parte objetiva, que é o que nós conhecemos, o que são fatos. E daí os fatos, os dados, aquilo que pode ser passado de forma objetiva para vocês, faz com que vocês tenham as suas concepções subjetivas dentro daquilo que foi passado. Agora, evidentemente, quando eu passo um fato para vocês, eu vou já, de alguma forma, demonstrar preferências minhas, e é impossível não fazer isso. Então, eu vou trabalhar com vocês exatamente um pouco dos fatos que eu conheço que fazem com que eu tenha os meus posicionamentos. Essa é uma ideia de comunicação não violenta. Comunicação não violenta não é só não agredir, mas sim, ao conversar, ao se comunicar, tentar fazer dessa forma, levar o conhecimento e respeitar que cada pessoa tem a sua bagagem. Certo? E é dentro dessa bagagem que nós nos posicionamos de formas diversas, e essa diversidade ela nunca vai deixar de existir. Nós nunca vamos conseguir ter um consenso dentro da sociedade em todos os temas. Inclusive, o professor Marcelo Neves, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a democracia é o lugar do dissenso e não do consenso. Porque o consenso ele só é possível a partir de uma ditadura em que alguém lhe impõe a você obrigatoriamente
tem que concordar com tudo que o Estado está dizendo. Na democracia é comum, nós vamos divergir, mas vamos aprender a divergir cada vez mais de forma civilizada. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês hoje Estado de Direito, Estado policialesco e Estado de mera legalidade. São 3 informações dentro de um complexo enorme que eu vou aos poucos passando para vocês, que talvez dê para compreender posicionamentos nossos que são tão polêmicos para a sociedade, certo? Então vamos lá. Estado policialesco e Estado de Direito. Então vamos dividir aqui. Antes nós tínhamos um Estado policialesco e depois nós passamos a ter um Estado de Direito. Quando isso? Tratar com uma data precisa, falar que são as revoluções liberais, eu não acho tão correto. Evidentemente, é pós-revoluções liberais que o Estado de Direito se impulsiona, que ele ganha força dentro do o que nós chamamos de mundo civilizado. Tem quem questione essa afirmação de mundo civilizado exatamente dentro desse tema, né? Mas nós chamamos de mundo civilizado porque saímos daquele Estado policialesco e viemos para o Estado de Direito e temos como um marco central as revoluções liberais. Mas é óbvio que isso é uma construção que vai vir desde lá de 1215 com a Magna Carta e vem crescendo até que chega nas revoluções liberais lá no século 17 e 18 e se fortalece numa ideia de que os governantes eles precisam ser limitados pela lei. Porque o governante ele fazia o que ele quisesse, ele tomava suas decisões dizendo que ele tinha um poder divino, que uma força superior, né, a todos nós impunha ele como o seu soberano, como rei, então, portanto, ele poderia fazer o que ele quisesse. Nós chamamos de Estado policialesco porque, evidentemente, ele policiava, ele tentava ali, às vezes até quando um bom governante, ser justo, né, buscava punir quem deveria ser punido e não punir quem não deveria ser punido. Mas é óbvio que isso descambava. Todo poder tende ao abuso. É difícil você, estando no poder, conseguir se manter dentro de padrões razoáveis. Muito poder corrompe, e isso é conhecido por todo mundo. E naquele Estado policialesco, o poder público, né, que na época nem podia ser dito como público, porque público é aquilo que pertence a todos nós, mas o Estado, ele cuidava da sociedade de forma policialesca, policiava, mas não tinha a norma jurídica acima do governante. Quando eu digo que a norma jurídica está acima do governante, significa que o presidente da república, o rei numa monarquia, né, o primeiro-ministro num parlamentarismo, enfim, todos esses que estão ali, de alguma forma, ocupando a função de chefe de governo e chefe de Estado, ou chefe de Estado, tá? Você tem, nesses casos, uma submissão deles à lei. Ou seja, eles não estão mais acima da lei, eles estão abaixo da lei. A nossa Constituição está acima do presidente Bolsonaro, queira ele ou não, porque nosso Estado ele foi constituído como um Estado democrático de direito. O termo Estado democrático de direito num próximo vídeo. Mas a ideia de um Estado de direito é exatamente que é a Constituição que criou o cargo de presidente. É a Constituição que estabeleceu ali o que ele pode, o que ele não pode fazer, quando que ele entra, quando que ele sai do cargo, como que funciona as saídas dele do cargo quando está eventualmente doente ou viajando, quando ele fica impedido, enfim, tudo isso está estabelecido na Constituição, então o cargo dele está abaixo da Constituição, é a Constituição quem estabelece o que ele pode e o que ele não pode fazer, certo? Então, tendo essa Constituição, eu tenho uma maneira de exigir dos nossos governantes, e daí isso serve para todo mundo, serve para o presidente, assim como serve para os governadores de estado, para os prefeitos dos municípios, serve também para os nossos legisladores, então para os vereadores no município, deputados estaduais no estado, deputados federais e senadores na União. Eu consigo impor, inclusive, para os juízes,
para os ministros do STJ, para os ministros do STF. Eu tenho uma Constituição em que eu estabeleço limites para eles. O limite deles é exatamente aceitar o que está ali naquela Constituição. Isso se chama Estado de Direito e antes disso nós tínhamos o Estado policialesco. É óbvio que o Estado policialesco ele era extremamente violento, extremamente injusto, principalmente com a classe chamada burguesia, principalmente não, óbvio que o povo sofria mais do que a burguesia, mas com extrema importância para o quanto era abusivo com a burguesia, porque a burguesia ela não conseguia evoluir. Burgueses daquela época das revoluções liberais eram exatamente aqueles que tinham condições de acumular riqueza, mas o rei ia lá e tomava tudo deles. Então foi por causa disso, foi inclusive vindo da direita e não da esquerda, a ideia de um Estado de Direito para garantir que o poder público não vai ser opressor e não vai tomar nossa propriedade, não vai tomar nossa liberdade, não vai tomar nossa vida e etc. Certo? Então, o Estado policialesco era muito ruim e então veio o Estado de Direito. Passados cerca de 100 anos do Estado de Direito, Carré de Malberg, um francês, ele denuncia o que se chama Estado de mera legalidade. Ele fala, olha, aquele Estado de Direito, ele vem se convertendo num Estado de mera legalidade. O Estado de mera legalidade é quando o governante ele não vai ferir nenhuma lei, ele faz tudo de acordo com a lei, só que ele usa a lei a seu favor, ele dá interpretações para a lei contrárias ao bom senso, até a própria leitura da lei, para que ninguém possa falar que ele descumpriu a lei. Mas aquela interpretação que ele dá para a lei, ela não é correta. Então, no Estado de mera legalidade, você tem a imoralidade do poder público sendo marcante. Então, por mais que ele não vá ferir nenhuma lei, ele não vá contrariar nenhuma lei, ele ainda assim é imoral. Nós evoluímos o Estado de Direito, estamos hoje no Estado Democrático de Direito, como eu disse, será um próximo vídeo, será um vídeo um pouco mais para frente, e dentro desse Estado Democrático de Direito, uma das coisas que nós exigimos dos nossos governantes é a moralidade. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe, etc. Eu vou, aos poucos, trazendo pílulas de conhecimento para que vocês compreendam o nosso posicionamento. Não é à toa que muitos de nós somos contrários a uma prisão em segunda instância, enquanto a Constituição diz que o termo limite da presunção de inocência é o trânsito em julgado do processo. E é exatamente por causa do Estado de Direito. Certo? Mas vamos aos poucos, passo a passo, vocês têm as suas vivências, não estão errados em pensar da forma que pensam, vocês pensam de acordo com o que vocês sabem. Eu espero só trazer um pouquinho mais de conhecimento dentro disso e a bagagem de cada um vai fazendo com que a gente mude de ideia durante o decorrer do tempo. Talvez, num futuro, exista algo ainda melhor do que o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Hoje a minha bagagem me traz como vamos lutar por esse Estado de Direito. Certo, gente? Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.